Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 que vai voltar para a TV Globo em 2026, né? Muita gente já esperava que a Globo fosse transmitir este ano a Fórmula 1, né? Porque a Band passava por dificuldades financeiras e é aquele negócio, eles estavam negociando uma rescisão de contrato com a Liberty Media para encerrar na temporada passada e aí não ter que pagar todo o dinheiro que obviamente custa a transmissão da Fórmula 1 por ano. Vale lembrar, os direitos de transmissão da Fórmula 1 custam mais de 100 milhões de reais e a Band, né, o Grupo Bandeirantes como um todo, fatura 500 milhões de reais por ano. Eles estavam gastando mais de um quinto do seu faturamento, e se a gente parar para pensar até com o acréscimo do euro, do dólar, entende? Esse total pode ir a 125 milhões. Então, pode ser que a Band gastava mais de um quarto do seu faturamento só para pagar os direitos de transmissão da Fórmula 1. E é muito difícil de acreditar que eles conseguiam, tipo assim, tudo isso em patrocínios de 3 a 4 pontos de audiência. Quando teve o primeiro ano, lá em 2021, e a disputa pelo título do Verstappen e do Hamilton estava tão animada que a Band estava conseguindo 7 pontos, 6 pontos de audiência, que era muito acima do que eles estavam acostumados, aí dava até para acreditar, mas assim, eles estão em alguns momentos até tomando a segunda posição da audiência, acima da Record, do SBT, o que é muito legal, mas não é o suficiente. Eles precisariam pelo menos de uns 5 ou 6 pontos de audiência, e eles tinham assim muita certeza de que os 10 a 12 pontos de média que a Globo estava conseguindo iam transmitir quase toda a sua total integralidade para ver na Band. Não aconteceu. É uma pena, porque a Band transmite todas as classificações, a Band transmite todas as corridas, tudo isso ao vivo. Isso é uma coisa que a Globo não vai fazer. Eu não acho também que a Globo vai transmitir poucas corridas em TV aberta. Eu acho que as corridas que vão conflitar o horário com o futebol, essas que não devem ser transmitidas. E olhe que a Globo ainda pode fazer manobras, porque ela hoje está tendo mais controle da grade de horários de futebol. Ela tem transmitido jogos às 6 da noite. Então não duvidem se, por exemplo, o GP do Canadá às vezes é às 3 da tarde, eles coloquem lá, aí colocam lá o Domingão do Hulk e depois o futebol. Pode até ser que transmita algumas corridas de tarde, mas por exemplo, GP de Miami, não acho que vai transmitir. GP das Américas no circuito do Texas lá, também não acho, porque esses circuitos tendem a ser uma corrida entre as 4 e as 6 da noite, só se o horário conflitar de maneira positiva ali para a Globo, mas acho que todas as outras corridas, de manhã, assim, para a parte da tarde, como é o caso da Arábia Saudita, tudo isso eles devem passar em TV aberta, porque assim, a Fórmula 1 vai ser transmitida no horário em que ela consegue trazer maior retorno do que a outra parte da grade. Mesmo que você consiga até mais audiência naqueles programas familiares, né? O que eles vão ter de retorno de patrocínio acaba sendo muito menor. A Fórmula 1 acaba trazendo mais retorno, existe um mercado para isso, mas classificação em TV aberta não vai acontecer porque a audiência na Globo para as classificações ela já não dava dando muito retorno, era coisas de 5, 4 pontos, que era menos da metade da corrida. A corrida sempre chamava mais audiência. Então, classificação deve ser tudo no Sport TV, e o Sport TV deve transmitir a Fórmula 2, Fórmula 3, deve ser o pacote completo indo para o grupo Globosat. Então, assim, é um pouco frustrante, né, obviamente, que a Fórmula 1 vai ter menos espaço de grade dentro da TV aberta. Vai ter mais visibilidade porque é inevitável que a Globo vai ter mais audiência. Então, assim, não quer dizer que a Globo vai ter menos visibilidade. Existem áreas do Brasil que a TV Bandeirantes não tem sinal e a Globo tem. Então, assim, a visibilidade da Fórmula 1 aumenta. E o que a gente tem que torcer, tipo, pra a gente ter corrido ter a temporada toda em tempo integral e classificação também, é Brasil competitivo. Eu acho que a Globo tá assim de olho no fenômeno Gabriel Bortoleto, da mesma maneira que pode vir um Rafa Câmara no futuro, quem sabe o Drogovic também não entre. A gente tá tendo uma geração brasileira que promete estar na Fórmula 1 por um bom tempo e, obviamente, isso faz assim, a representação brasileira traz mais público. Até porque, assim, quando o Senna era vivo, a audiência da Fórmula 1 era maior do que a do futebol. Era médias de 50, algumas corridas chegavam a 70, 80 pontos de audiência. Era um negócio insano. Aí o que acontecia, né? Depois que o Senna morreu, ainda houve uma retenção de público até notável. Por exemplo, em 2000, o ano do primeiro título do Michael Schumacher, tudo bem que tinha o Rubinho na Ferrari, mas
assim, teve mais de 25,8 pontos de média. Tipo, hoje, se a gente parar pra pensar, só o Jornal Nacional de média é futebol, né? Então, a Globo ainda teve uma audiência absurda, né? Quando se trata, tipo, de Fórmula 1 nos anos 2000, mas ela foi caindo, né? E aí o que acontece? Quando o Massa foi disputar o título, ela subiu de novo, porque era um brasileiro competitivo. A gente tinha um brasileiro lutando por vitória quase toda semana. O Massa estava sempre no jogo porque a Ferrari em 2008 era um carro muito forte, né? Mas isso acabou caindo, com o Massa ficando mais para trás e tudo isso. Obviamente ficou uma retenção de público de alguns que ainda gostavam, que ainda viviam da nostalgia dos tempos passados e assistia só para falar que era melhor na época do Senna, e assim, gente que gosta, e tem um público muito grande ainda que gosta de Fórmula 1 dentro do Brasil. Então, agora é ver o que vai acontecer em relação aos pilotos brasileiros, se eles vão ter mais destaque, se eles vão correr cada vez mais competitivos dentro da Fórmula 1, eu espero que sim, e obviamente o tratamento que a Globo vai dar não só em 2026, como daqui para frente. Eu acredito que se um brasileiro for bem na categoria, a tendência é a categoria ganhar mais visibilidade e, evidentemente, a gente ter mais espaço para os brasileiros dentro da grade e, obviamente, a categoria pode ganhar mais espaços de grade também. Mas, a princípio, eu acredito. Corridas de 9 da manhã, todas devem passar. Duvido que eles vão dar privilégio à Globo, ao Esporte Espetacular, à Globo Rural, a Fórmula 1, porque isso nunca aconteceu. Por exemplo, corrida de madrugada sem dúvida vai passar, até porque isso sempre vai dar mais audiência que o Corujão. E assim, né, eu acredito que as corridas que ameaçam de não serem transmitidas são essas aí que o horário acaba conflitando com o futebol, que é o caso do GP das Américas, o GP do Canadá e o GP de Miami. De resto, todas as corridas devem passar normalmente. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.